outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és. Mateus 5,18, Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, muitas pessoas têm dificuldades enormes com as doutrinas da graça. E essas dificuldades surgem da sua compreensão errada da lei de Deus, de equívocos com a lei de Deus. Há muitos cristãos, por exemplo, que acreditam que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei, e que no Novo Testamento nós somos salvos pelo Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que nunca, ninguém jamais foi justificado pela lei. Todas as pessoas que foram salvas pela graça de Deus, por causa do sacrifício eterno de Cristo. Então nós somos um com o pai Abraão, porque ele creu e isso foi imputado por justiça. Ele é o pai de todos aqueles que creem. Ele foi justificado pela fé, e é por isso que Abraão e todos aqueles homens são heróis da fé, e nós com eles. Mas esses equívocos acontecem de algumas pessoas acharem que havia um outro tipo de aliança salvando homens lá no Velho Testamento, e agora sim, o Evangelho, como se alguém pudesse ser justificado pela lei. E algumas pessoas ainda pensam que há de alguma maneira o homem não é justificado somente pela fé. Então há mil dificuldades, porque não se compreende até argumentos sobre o livre-arbítrio de muitas pessoas, do homem, é baseado numa compreensão da lei equivocada. Algumas pessoas dizem assim: se Deus mandou algo é porque nós podemos fazer. Ora, a lei foi dada exatamente para o oposto. A Bíblia diz: a lei foi dada para ser um aio, para nos levar a Cristo, para mostrar exatamente a nossa incapacidade. A lei não foi dada para mostrar a nossa capacidade, mas para mostrar a nossa incapacidade de obedecer. Todo o Novo Testamento é construído sobre esse fundamento. Mas então há pessoas então que vão ter dificuldades, se dizem cristãs, mas vão ter dificuldades com as doutrinas básicas do cristianismo: justificação pela fé, eleição, depravação total. Mas então há pessoas que dizem que entenderam as doutrinas da graça, mas por causa dos equívocos do entendimento da lei, ele tem um monte de problemas também. Ele acha que, uma vez justificado pela graça, e muitas pessoas acham que a graça de Deus é uma licença para viver como o mundo vive. E viver... há quantas pessoas os irmãos conhecem que, à medida que falavam mais da graça de Deus, mais se pareciam com o mundo, e hoje a diferença entre elas e o mundo é nenhuma. E todas as coisas que deveriam operar nela uma diferença entre ela e o mundo, que é tão diferente como a luz e as trevas, não acontece, não existe, por causa de equívocos sobre a compreensão da lei de Deus. Então você vê que tanto para quem ela gera dificuldades para as pessoas crerem nas doutrinas da graça, e depois algumas pessoas que dizem que entenderam a doutrina da graça, por terem esses equívocos sobre a lei, continuam na mesma coisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz assim, ele elabora toda a verdade maravilhosa da justificação pela fé, até chegar em Romanos 6. Mas quando chega em Romanos 6, não há nenhuma dúvida.
Outro dia alguém me perguntou assim: olha, nós estamos debaixo da graça, nós temos que cumprir a lei? Eu não tenho mais que cumprir a lei, que obedecer a lei. Aí eu perguntei: não, você não tem? Não, não tenho. Que bom. Então, o senhor me responde o seguinte: você pode adorar outro Deus? Mas como adorar outro Deus? Não, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Não, que isso, eu não vou adorar outros deuses. Não, mas então você pode, imagem de escultura. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Você pode matar alguém? Não, que isso, eu não mato. Mas um dos é: não matarás. E adulterar, você pode adulterar? Que isso, pastor, eu não vou adulterar. Não, mas um dos mandamentos é: não adulterarás. E o outro mandamento é: não dirás falso testemunho. O outro mandamento é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você tem cobiçado a mulher do teu próximo? Aí, não, que isso, eu não vou. Não, então, mas você acabou de dizer para mim que a lei não tinha nenhuma relação com você. Você disse que não tinha nada a ver com ela. Então, você vê, uma compreensão, um equívoco sobre a lei leva todos a esses enganos. Nem quem diz compreender às vezes as doutrinas da graça consegue de fato ter entendido o objetivo e o propósito do Evangelho, e nem aqueles outros que vivem ainda num legalismo, ou jamais vão entender as doutrinas da graça e vão morrer sem abraçar as doutrinas essenciais do Evangelho. Você está perdido, porque você não pode ser justificado por outra coisa. Então o apóstolo Paulo, quando chegou na elaboração final, e ele elabora a justificação pela fé de uma maneira tão clara, tão evidente, que é óbvio que ia ter mal entendido. Então ele mesmo, quando chega no capítulo 6, ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele diz: de modo nenhum. Ele diz: Deus me livre. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 5 ele dá uma ênfase tão radical sobre a justificação pela graça mediante a fé, sem as obras da lei, Ele, por exemplo, diz em Romanos 5,18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por meio de um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Em outras palavras, vocês foram condenados em Adão. O pecado de Adão condenou todo mundo. É óbvio que vocês juntaram mais um monte de pecados ao pecado de Adão, mas vocês já estavam perdidos naquele pecado. Todos os descendentes de Adão estão perdidos. Então ele diz: da mesma maneira, a nossa união com Cristo, quando nós somos colocados em Cristo, esse ato de justiça de Cristo nos salva. A justificação por causa da obediência de Cristo, do que Cristo fez, da mesma maneira que eu já estava perdido no ato de Adão, eu estou salvo no ato de Cristo. É isso que Paulo está ensinando. É a extrema graça. A obediência de Cristo, não a nossa, é o fundamento único da nossa justificação. Um homem é salvo só pelo aquilo que Cristo fez. Essa é o que Paulo está afirmando, ensinando. Essa é a doutrina. Deus nos considera justo e nos aceita não por causa de obras de justiça que nós tenhamos feito. E ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por quê? Porque o pecado, a graça não é como o pecado. Há algo de muito mais potente na graça. Porque por só pecado de Adão, é o que ele elabora no capítulo 5 de Romanos, todos nós perecemos. Mas não ficou só no pecado de Adão. Cada um de nós, junto com o pecado de Adão, pecamos mais bilhões de vezes. Então você vê, é o pecado de Adão que já me condenava, mas eu fui lá e aquele crime era o suficiente para a minha morte, mas eu acrescentei 1 milhão, bilhões de crimes sobre aquele crime, cada um deles merecendo a morte. Mas a graça não. A graça, a justiça de Cristo me salvou. E quantos atos de justiça eu acrescentei à justiça de Cristo? Nenhum. É só aquele ato mesmo que me salva. Toda a salvação é só por causa daquilo. A Adão eu acrescentei, mas a Cristo eu não acrescento nada.
Então Paulo diz assim em Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Então, tão somente pelas obras feitas, pela obra feita por Cristo. Então é o que ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre nós, os que estamos em Cristo. Então, quando ele traz Adão à cena aqui, em Romanos de 1 a 5, ele está mostrando como graciosamente nós somos justificados tão somente pelo ato de Cristo, e é isso que nos coloca justos, e não mais debaixo da lei, diante de Deus. Agora, é óbvio que essa graça tremenda que ele está enfatizando da justificação aqui é perigosamente clara, não é? Nós estamos totalmente condenados em Adão, porque o pecado dele foi creditado a nós. Agora, nós somos totalmente justificados em Cristo, porque a justiça dele foi totalmente creditada a nós. E agora? Por que isso faz disso algo perigosamente, quando nós olhamos? Porque facilmente nós podemos distorcer isso e desenhar uma implicação e uma aplicação disso na nossa vida que é absolutamente errada. E o apóstolo Paulo, não há nenhuma dúvida que as pessoas poderiam pensar que o apóstolo Paulo, porque nada disso é novo, né? Tudo é velho. É óbvio que o que as pessoas fazem, que eu falei muitas vezes, é por causa da graça. O cara pensa, agora vivem como um mundo. É óbvio que naqueles dias acontecia a mesma coisa, sempre foi assim. Então o apóstolo Paulo, ele se adianta, mas ele afirmou até o capítulo 5 totalmente a justificação, de tal maneira que ele afirma, por exemplo, assim no capítulo 3, versículo 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele não quer que fique nenhuma dúvida. Então isso pode ser distorcido, não é? E ele tinha dito: olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Romanos 6,1. Porque alguém podia pensar assim: olha, se a minha maldade fez a justiça de Cristo é tão poderosa que ela cobre a minha maldade. Quanto mais mal eu for, mais a justiça dele vai se mostrar mais poderosa, ele vai ficando mais exaltado à medida que eu peco mais. Ou seja, se eu peco, a graça vai se mostrar mais poderosa, mais poderosa. Então, essa objeção, aqui está a grande objeção da justificação pela graça mediante a fé sem as obras da lei, porque ela parece abrir a porta para eu pecar, para o pecado galopante, para me não ter compromisso com nada a não ser em viver a vida como o mundo vive. Na verdade, parece convidar a gente a pecar, porque a graça é o ato de Deus de perdoar, e quanto mais eu peco, mais eu dou chance a Deus de perdoar e mostrar quão valoroso é o sangue de Cristo. Então, quanto mais eu peco, mais existe perdão, e quanto mais existe perdão, mais Deus é exaltado. E então, esse ensino radical de Paulo sobre justificação abriu a porta para a indiferença sobre a santidade. Então, a questão do capítulo 6 toda é para resolver isso, quando ele chega no capítulo 6. Então ele diz: pois que? Pecaremos por quê? Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz: Deus me livre, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que não? Não é? Então, todo o capítulo vai elaborar. Eu não vou falar sobre o capítulo 6. Ele vai elaborar que você só está justificado porque você morreu com Cristo. Quando você morreu com Cristo, você morreu para o pecado. Você não morreu só para a lei, não é? Não morreu só para não estar livre, só judicial. Você casou com o outro. Você morreu pelo pecado e ressuscitou com Cristo para uma novidade de vida. Mas, como eu falei, eu quero falar sobre 3 equívocos sobre a compreensão da lei, que levou essa pessoa a pensar. O apóstolo Paulo sempre faz perguntas, mas são perguntas retóricas, não é? Ele não está esperando a resposta de ninguém. É como quando a gente fala para um filho nosso assim: como é que você queria que o quarto ficasse arrumado se você é relaxado? Você não está querendo uma informação. Na verdade, você está fazendo
uma pergunta, mas é só para mostrar o ponto. Então Paulo sempre faz isso, não é? Ele fala, ele já vê que as pessoas estão pensando, ele faz a pergunta, mas é só retórica. Então eu quero ler em Deuteronômio 4, 8 a 14, um texto que fala sobre a lei, para a gente olhar esses 3 equívocos, de outros que nós podíamos ver, mas eu sabia que não poderia ver mais do que isso. A Bíblia diz assim: e que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir. Essa é a declaração tremenda a respeito da revelação da lei de Deus para o povo de Israel, de uma maneira totalmente impactante. Agora, isso aconteceu há 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, e nós temos uma complicação com aquilo que é antigo, né? A gente estava mostrando umas músicas a alguém assim, a pessoa ouviu uma música, e eu disse assim: mas esse pessoal já está tudo morto. E eu não consegui entender aquele comentário. Que importância tinha isso, não é? Se ouve uma música, em vez de você saber se aquela música é boa ou não, a sua única conclusão é que está todo mundo morto. Porque há uma coisa na nossa geração que nada velho parece ser. Se é velho, provavelmente não é bom. O cara vê um filme, mas se a imagem não é, sei lá, em 4K, ele acha que o filme não é ruim. O que tem em relação a ver o filme ser bom ou ruim com os equipamentos que se usavam antes? Hoje nós usamos grandes equipamentos para fazer a maior parte das músicas ser uma porcaria. Não tem nenhuma relação entre o equipamento que tu usa e o resultado. Já Beethoven não tinha equipamento tecnológico nenhum, e é o que ele fez. Mas assim, sabe? Então, nós... Eu vi alguém falando que estava reclamando porque um aparelho eletrônico dele, que ele usou durante 4 anos, escangalhou, né? E alguém disse assim: mano, quanto tempo você usou? 4 anos. Que isso? Você já é velho pra caramba. Não, velho não. Ele sabe, não velho nada, 4 anos, nada. Para essa época você já é um dinossauro. Isso aí já é um troço da era do gelo. Porque nós achamos assim, nós somos de uma geração que está com um telefone maravilhoso, 5 USB, aí lança o 5SC, o cara vai para a fila para esperar o que vai sair. Ele não tem nenhuma necessidade, mas aquele é o mais novo, é a novidade, né? E quando eu estava na escola eu achava isso estranho, porque às vezes um amigo meu tinha estudado 2 anos antes, e depois quando eu ia estudar era outro livro de história, e eu achava estranho, porque era um livro de história sobre as dinastias do Egito. Por que tinha que sair livro novo sobre isso? Não é? O que poderia ter acontecido nos últimos 3 anos que mudou a história da dinastia do Egito? Nada, não é? Mas tinha que haver um novo livro, alguém tinha que escrever uma coisa nova. Então, alguém pode dizer: olha, 10 mandamentos, 4.000 anos, quem se atreve a dizer que o comportamento humano, que a vida humana tem que ser vivida com base, sabe? Nós que somos de outra civilização, quem se atreve a fazer uma declaração que algo de 4.000 anos e milhares de anos tem que reger de alguma maneira? Quem afirma isso é Jesus.
Ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Mateus 24:35, ou então Mateus 5:18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. É a lei de Deus. Jesus está dizendo algo incrível, que ele está dizendo que a lei, você pode olhar para as montanhas, você pensa assim, olha, milhares de anos atrás, quando essas histórias aconteceram, quando Moisés estava lá com o monte fumegando, o sol estava brilhando. E hoje, quando tu acorda, tu olha para o sol, é o mesmo sol. Esse mesmo sol viu todas essas histórias. Jesus está dizendo o seguinte: está vendo esse sol? Ele parece ser uma coisa muito fixa, muito segura, mas minhas palavras vão durar muito mais do que aquilo. Então, olhando para esse universo, isso tudo vai passar, mas a minha lei, a minha palavra não passa nunca. Nada é tão sólido como a minha palavra. As implicações disso para a nossa vida são tremendas, porque a Bíblia diz que essas verdades vão ter que estar dentro de nós. Nada pode ser um fundamento para a vida, porque nada é mais sólido, mais firme do que a lei de Deus, nem o universo. Então você pode olhar para um rochedo, se tu construir a tua vida sobre aquilo, se a tua alma estiver firmada em qualquer coisa que não seja isso, ela desmorona, ela cai. Eu estava lendo algumas citações de Eugene O'Neill, que é considerado o maior dramaturgo americano. Não é que ele é um dos melhores, ele é o maior. Ele ganhou o prêmio Nobel e ele está lá no pico. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1953. Então, as maiores peças da Broadway, as maiores produções, é tudo de Eugene O'Neill. Ele não é considerado mais ou menos, ele é o maior dramaturgo americano. No entanto, ele nasceu na Times Square. Quem não queria nascer na Times Square? Não é? E saber que tudo de mais importante que a Broadway fez foi feito por você. Eu estava lendo algumas coisas a respeito dele, e ele diz assim: olha, eu estou farto, eu estou por aqui com o teatro. Pensa, o cara está no pico do mundo, e o teatro é que fez isso. E ele diz assim: é um jogo que não vale a pena, porque se eu tivesse alguma satisfação interna, espiritual, real, então o sucesso fora poderia ser compensado, mas eu não tenho. Então o sucesso é plano. São palavras disso, é uma citação direta dele. É tão plano, espiritualmente falando, como o fracasso. Ele está dizendo que internamente o sucesso e o fracasso é a mesma coisa. Após a aclamação da crítica sobre as minhas maiores obras, eu estava numa cama quase por semanas, cheio de tristeza e depressão, e completamente esgotado, e com profundo esgotamento nervoso. Essa é uma coisa assustadora de ler, não é, queridos? Você não acha que quando você lê assim uma declaração como essa de Eugene O'Neill, uma coisa assustadora? Porque quem de nós aqui vai ganhar um prêmio Nobel? Quem tem esperança ainda? Eu já perdi as minhas, eu não sei vocês, mas eu já cheguei à conclusão de que eu acho que eu não vou ganhar. Quem aqui vai ser considerado o melhor de todos os tempos em alguma coisa? Mas aqui está alguém assim, alguém aqui no topo do mundo, nasceu, viveu em Manhattan, e é por isso que as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, vão para Nova York, vão para Londres, vão para Paris, para quê? Para vencer na vida. Por que vem um monte de gente de outros lugares do Brasil para São Paulo, para o Rio de Janeiro? A vida aqui é mais cara, a vida aqui é mais perigosa, a vida aqui é mais difícil, mas aqui as pessoas têm a expectativa de vencer. O que as pessoas saem daqui e vão morar nos Estados Unidos? Elas querem vencer, a vida vai ser difícil, vai ser cara, provavelmente não vai dar em nada, mas as pessoas querem vencer. É uma vida dura, mas as pessoas têm um sonho, elas pensam, se nós conquistarmos nosso sonho, então tudo vai fazer sentido. Mas quando você olha para o Eugene O'Neill e homens assim, ele não podia conseguir mais do que ele conseguiu.
é o máximo, é o gênio, é o prêmio Nobel, é o maior dramaturgo, é ver sua obra na Broadway o tempo todo e dizer: olha, nada, é tão plano quanto o fracasso, não faz diferença, porque a Bíblia diz que a alma humana, de certa forma, isso vai ser um elogio e uma tragédia. A alma humana é tão grande, Deus fez a alma humana tão grande, que nenhuma conquista pode satisfazer a nossa alma. Por isso que você vê todo mundo lutando para fazer sucesso, você faz sucesso, aí, cara, outro dia eu estava lendo a lista de todo mundo que acabou de sair de Hollywood, acabou de sair de clínica de recuperação disso. É incrível a lista. Você pensa o que essas pessoas estavam fazendo lá, não é verdade? Eu estava vendo uma foto assim, triste, porque eu nem sabia que tinha essa foto do líder do Nirvana morto na sala da sua casa, um garoto jovem que conquistou o mundo da música, deu um tiro na cabeça. Então, Eugene O'Neill, sabe, nenhuma satisfação é suficiente. Talvez essas pessoas, Jim Carrey outro dia disse: eu queria que alguém conseguisse tudo que eu consegui, o sucesso que eu consegui, os milhões que eu consegui, para eles perceberem que isso não faz a diferença na nossa vida. Pelo contrário, gera essa sensação do Eugene O'Neill de o que mais eu vou fazer? Que outro prêmio eu tenho para ganhar? Depois que você é considerado o maior dramaturgo, você pode ser maior o quê? Então, essa é a tragédia. A alma foi feita tão grande que as realizações não cumprem. Então, muitos pensam: olha, a nossa alma murcha. Sabe o que é um balão de gás quando não tem gás suficiente, de ar suficiente? Não importa o que você coloque, a alma continua murcha. A alma humana é murcha. Não há ar suficiente, porque ela foi feita para ser infundida com o próprio caráter de Deus. E o caráter de Deus é descrito nos 10 mandamentos. Fala sobre integridade absoluta, santidade absoluta, verdadeira paz. Então, eu estava lendo sobre um homem, professor, que diz que entrou na sala de aula, alunos de 16, 15 anos, e não falou nada. Ele era professor de literatura e escreveu num quadro só algumas palavras: nobreza, pureza sexual, coragem, cortesia, virtude, esplendor, graça, e não falou nada. E ele disse que em alguns minutos ficou aquele silêncio, porque ele não falou nada, escreveu essas coisas no quadro. Todo mundo começou a rir, aquelas risadinhas mais baixas, um olhando para o outro, porque todo mundo foi ficando meio desconfortável, porque nossa cultura vê essas coisas como bobagem. Você nunca vai ver o sonho do jovem, a pureza, a santidade. Essas coisas são risíveis, porque o que não é risível na nossa cultura é a realização. Todo mundo quer realizar algo e ser reconhecido por algo que realize. Esse é o drama de homens como Eugene O'Neill, porque ele não tinha mais nada para realizar, e ele estava no mesmo lugar que ele estava antes de começar as suas realizações, porque quando a alma está absolutamente cheia de realização, ela continua murcha, como ela estava antes. Então, o versículo 1 diz: ouvi agora, ó Israel, os decretos e leis que estou prestes a lhes ensinar, siga-os para que possam viver. Só nisso a base para a vida. Nem toda realização, nem toda aclamação da crítica, nem ter nascido na Times Square, vivido em Manhattan a vida inteira, ser considerado o máximo e ver todos os cartazes da Broadway com o seu nome, nada disso, por incrível que pareça, enche a alma, continua murcha, continua com os mesmos dramas, é grande demais. E você pode dizer: ó, pastor, mas quando o pastor fala sobre isso e fala sobre os 10 mandamentos, isso não me faz me sentir bem. Eu não me sinto bem. Na verdade, eu quando olho para os 10 mandamentos e para a lei de Deus, eu começo a me sentir culpado e me sinto mal.
e fico deprimido, e me sinto quebrado, e é por isso talvez que a igreja pregue pouco sobre isso. A resposta é: os 10 mandamentos são bastante conhecidos, e graças a Deus que ainda são conhecidos, não é? Mas a maior parte das pessoas que conhecem eles não entende o que a Bíblia diz sobre a lei de Deus, e não entende o contexto para a lei de Deus. Qual é o contexto da lei de Deus? E quando você não entende o contexto da lei de Deus, ela te esmaga. Então essas pessoas os mandamentos de Deus batem neles como ondas fortes que batem na praia. Porque há 3 equívocos, como eu falei, não é? Então as pessoas sentem se bater, porque para você entender, você tem que ter uma base. A lei de Deus tem que ter um contexto, tem que ter uma base. Quando as pessoas vão construir um grande prédio, o que eles fazem? Fazem um grande buraco, botam uma grande base, porque quanto maior é uma coisa, maior tem que ser a base para resistir, não ser esmagado aquele alicerce sobre o peso daquilo. E se você não tem uma base, você sempre vai ter equívocos para compreender a lei de Deus. Você nem vai poder abraçar e se regozijar e ser salvo através das doutrinas da graça, ou a pessoa vai só conhecer superficialmente as doutrinas da graça para viver uma vida que Deus odeia, para achar que o pecado é algo no qual ele pode viver. Então, quais são os mal entendidos? Os 3, não é? Nessa última meia hora. O primeiro: as pessoas não entendem que o motivo da obediência à lei é a intimidade com Deus. No verso 10 diz assim: o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprender-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Deuteronômio 4:10. Essa é a lembrança do fato de quando a lei de Deus foi dada. Ela não foi dada aos filhos de Israel no Egito. Deus não chamou o povo de Israel no Egito e disse assim: olha, vocês estão no Egito, vocês são escravos. Agora, eu vou dar a minha lei. Se vocês obedecerem a lei, vocês vão ser tirados do Egito. Porque tudo vai depender disso. A lei não foi dada no Egito. Deus tirou aquelas pessoas de lá milagrosamente, por nenhuma outra razão a não ser, ele mesmo diz, porque eu vos amei. Vocês não eram melhores que as outras nações, vocês não mereciam, outros povos também foram escravizados, e vocês não tinham nada. Ele chega a dizer, aqui mesmo em Deuteronômio: vocês eram um grupo pequeno, um povo pequeno, se fosse por tamanho eu salvaria outros. Vocês não tinham qualificações, eu não tirei vocês de lá por nenhuma outra razão. Ou seja, Deus não deu a lei e eles cumpriram a lei, então eles mereceram ser libertos do Egito. Não foi isso que aconteceu. Deus libertou eles do Egito soberanamente, por causa da sua graça. Ele diz: porque eu vos amei, foi por isso que eu tirei vocês do Egito, por causa da aliança da graça, e eu tirei vocês do Egito. Como Paulo fala no início de Efésios, capítulo 1, ele nos amou e nos predestinou antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele nos amou. Essa é a razão da sua escolha. Ela é soberana, é maravilhosa. Agora, então ele chama essas pessoas e diz: eu quero me relacionar com vocês, eu quero que vocês se relacionem comigo, eu quero que vocês me reverenciem, eu quero que vocês me conheçam como rei, como Deus. E então ele deu a lei a eles. Você percebe quão importante é a sequência? Muitas pessoas acreditam que a lei de Deus é como a lei da terra. Eles compreendem a lei de Deus como a lei do Brasil, como a lei do nosso país, que é basicamente uma questão de troca. Eu tenho que restringir a minha liberdade pessoal porque isso é necessário, não porque isso é bom. Muitas vezes as pessoas olham para a lei de Deus assim, mas isso
É um grande equívoco. O governo tem que nos restringir nossa liberdade pessoal, para que ele mesmo sobreviva e para que a gente sobreviva. Eu, por exemplo, preferia que todos os sinais estivessem abertos para mim, mas inventaram a lei porque isso ia causar um caos. Mas o melhor mesmo era eu nunca ter que parar quando eu estou querendo andar. Não é? O melhor era poder fazer qualquer coisa que eu quero, a hora que eu quero, sem ter nenhuma lei para me impedir, para me restringir. Muitas pessoas entendem a lei de Deus como a lei do país, e o país tem que ter lei que restringe a nossa liberdade, para que ele mesmo possa sobreviver. Por exemplo, você tem que pagar, sei lá, 27% de imposto de renda. Você não faz isso feliz. Mas se não for lei, você não vai pagar e o país não pode existir, não vai funcionar, a sociedade não funciona. Então você vê, Deus não é um país, Deus não precisa de nós. Ele não tem que tirar nada de nós, ele não tem necessidades. A palavra Torá, que é a lei, a palavra hebraica básica, significa instrução, sabe, entre o pai e um filho, instrução. E o motivo da instrução é trazer o filho à maturidade através de uma relação de intimidade. Então Deus veio aos filhos de Israel, tirou eles do Egito, da escravidão, da perdição, e disse assim: aqui está a lei agora, vocês vão obedecer elas. Ele não disse, olha, ele não foi lá no Egito e disse, vocês, aqui está a lei, se vocês obedecerem eu salvo vocês. Não, ele foi lá e salvou eles. Ele não disse, se vocês obedecerem o suficiente eu tiro vocês do Egito. Não, ele tirou eles do Egito. Ele pôs o seu amor soberano sobre eles. Deuteronômio 7, 8, por exemplo, diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vocês eram menos em número do que os outros povos, mas porque o Senhor vos amava. É isso, ele escolheu por isso. Foi uma escolha soberana, foi uma escolha de amor. E ele puxou vocês e tirou vocês da escravidão. E em seguida, depois que vocês já estavam livres da escravidão, ele disse: eu quero que vocês vejam para aquilo que vocês foram projetados. Vocês foram livres com um propósito, porque vocês foram criados com um propósito de ser. Vocês foram criados para desfrutar e viver em comunhão comigo. E essa intimidade, eu sou um Deus santo. Aqui está a lei, aqui está a lei. Então, você vê, há dois motivos diferentes com o qual você se aproxima da lei de Deus. Só dois. Um único motivo, os dois únicos são esse. Primeiro, é você ver a lei de Deus e diz: eu vou obedecê-la, de modo que Ele vai ouvir minhas orações, de modo que Deus vai me aceitar, de modo que Ele vai me ajudar. Por isso, eu sei que eu vou para o céu. Eu vou usar a lei de Deus como uma escada para o céu. A lei de Deus é uma escada para o céu. Era sobre tudo isso que o apóstolo Paulo estava falando lá, sobre a total impossibilidade. Israel foi tirado soberanamente do Egito, como os que são salvos foram escolhidos soberanamente pela graça de Deus, e são justificados por essa graça. Você não pode usar a escada como o céu. A maneira que você usa a lei do país é a maneira com que muitas pessoas que se dizem cristãos olham para a lei de Deus. É um mal necessário. A lei do país é um mal necessário. Eu não queria dar dinheiro nenhum, não queria obedecer nenhuma regra, mas é um mal necessário para existir. Muitas pessoas, a sua relação com a lei de Deus é isso, é um mal necessário. Eu queria mesmo ser como o mundo, eu queria me divertir. A lei acaba com a minha diversão. Mas como eu tô nesse negócio com Deus, eu tenho que obedecê-la de tal maneira que Ele ouve minhas orações, de que Ele me salva, de que Ele me aceita, de que Ele me ajuda. Essa é uma maneira totalmente fora da palavra de Deus de se relacionar com a lei de Deus. A outra forma é dizer: olha, porque eu fui salvo graciosamente, escolhido na eternidade soberanamente, porque eu fui tirado da escravidão por graça, como Israel foi tirado do Egito, porque Ele me perdoou meus pecados em Cristo e castigou meus pecados nele e me justificou e tirou toda a culpa legal que estava sobre mim. Ele fez isso com um propósito, e eu agora quero
viver essa intimidade, viver este relacionamento para o qual fui criado e para o qual fui liberto e para o qual a justificação foi planejada em minha vida, porque era exatamente aquilo que impedia isso, impedia essa relação, impedia esse relacionamento. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou então em Efésios 2,13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe já pelo sangue, chegaram perto de Deus. É isso que a justificação fez, é isso que a graça fez através da justificação, é isso que Deus fez lá no Egito, tirou as pessoas do Egito. Depois que tirou de lá, tirou com um propósito. Agora, essas duas, não é duas atitudes diferentes para com a lei de Deus. Uma dessas coisas não tem nada a ver com o cristianismo. Quem está nisso está perdido. Quem se relaciona com a lei, a não ser pela justificação, pela fé, está perdido. A ideia de que você pode realmente fazer algo para cumprir a lei de Deus e merecer algo de Deus é algo completamente anti-evangelho, é tão diferente, é outra religião, que vai dar no mesmo lugar onde todas as outras vão dar. Então, essa primeira abordagem, eu vou obedecer à lei a fim de obter de Deus aceitação, a fim de obter amor. Não. Ela só pode gerar duas coisas no ser humano, e ela gera. A primeira é tu ser esmagado pela lei. Porque qualquer pessoa com mínimo de percepção vai descobrir que ela não pode. Então você vai começar a se odiar, a odiar a si mesmo, e vai começar a odiar a Bíblia. Daqui a pouco você odeia a igreja. Sabe esses filhos que são criados por pais evangélicos, no final eles odeiam o evangelho, eles odeiam tudo, eles chegaram a essa conclusão. Isso esmaga a minha vida. Eu não, sabe? Relacionar-se com a lei de Deus assim só leva a isso, ou a outro resultado trágico, que é a abordagem presunçosa e hipócrita de que você realmente conseguiu cumprir, e que muita gente está, né? De que realmente, ou seja, a única maneira foi você rebaixar o padrão de Deus até o nível de dizer, pelo menos eu estou melhor que aqueles outros lá. Ou seja, de qualquer maneira você faz algo diabólico, ou você vai ser esmagado, ou vai ficar presunçoso e vai começar a orar: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aqueles que... De qualquer maneira você está perdido. Mas se você tomar o caminho mais sabe, o bíblico, Deus me salvou por graça. Como ele disse para Israel: eu não salvei vocês por nada, mas porque eu vos amei. Agora eu sou chamado para ser amigo de Deus, fui chamado para comunhão com Deus, e para que possamos ter esse relacionamento. E quando eu tenho esse relacionamento, eu sou transformado pelo Espírito para este relacionamento, de tal maneira que a lei de Deus não me esmaga, ela me transforma, e ela tem o propósito. O propósito é o relacionamento. Deus diz assim em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Não há como haver relacionamento, eu sendo totalmente santo, com aquilo que não é santo. Essa é a razão. Portanto, por exemplo, Levíticos 27, 20, versículo 7, não parece que é 27, né? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Pedro só está repetindo isso. Não é um mal necessário. Você vê, a lei não é um mal necessário, e nem é porque Deus tem uma necessidade. Não tem nada a ver com a lei do país, que é coisas que me restringem, mas que são necessárias. Ou o país precisa dessas leis também para organizar as coisas e para ele existir. Deus nem precisa de nós para nada, nem a lei de Deus é um mal necessário. Então você vê que a maravilha daquilo que Deus fez em Cristo é que você pode conhecer Deus pessoalmente, e você pode desfrutar de Deus. Como você se relaciona com objetos impessoais é uma relação muito simples, e nós nos relacionamos todos os dias.
Porque objetos impessoais não fazem nenhuma reivindicação sobre nós. Nós pegamos, usamos, quando não queremos, largamos. Não tem relação. Não há nenhuma reivindicação. Não faz exigência. Você não chega em casa, sei lá, e tua televisão está triste, e o controle remoto está deprimido porque há 3 dias você não usa ele, ou você fica 3 dias sem usar o carro e ele fica meio emburrado com você. Não existe isso. É um objeto impessoal. Você só usa para a sua conveniência, e quando não é conveniente, você não usa. Essa é uma das tragédias da nossa sociedade, porque quase todo mundo usa as pessoas como objeto. Essa é a tragédia da revolução sexual, porque as pessoas são usadas como objeto. E quando não me serve mais, eu troco de objeto. Uma sociedade não pode ser saudável quando ela é baseada em coisas assim. É totalmente anti-Deus usar um ser humano como um objeto, porque não tem mais nada sobre essa questão. Então, quando as pessoas, elas têm reivindicações e elas fazem exigência. As relações pessoais são assim. Mas essas exigências numa relação verdadeira não tem aquele peso do mal necessário. Quando nós olhamos para o mandamento como a lei de um país. Se você está apaixonado por alguém, é óbvio que tem obrigações e há reivindicações e demandas, mas você se sente totalmente diferente em relação a isso. Você é o contrário, você fica pensando, acho que se eu fizer isso eu vou agradar ela, acho que ela vai gostar se eu fizer isso, não é isso? Está vendo? Você não está vendo aquelas demandas como algo, porque aquela pessoa não é um objeto, você está numa relação de fato com ela. Então João, por exemplo, diz assim em 1 João 5,3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são maus necessários. É totalmente diferente. Quando você está apaixonado, você nem espera o que o outro quer, você mesmo pensa em coisas. Olha, isso iria agradá-lo, não é? Ou seja, você está numa situação oposta. Essas coisas são reivindicações, porque relacionamentos pessoais têm reivindicações, mas você enfrenta ele de uma maneira totalmente diferente. Agora, no mundo, não é? Quanto mais você está numa relação assim com alguém, mais as demandas dessa pessoa não te perturbam. Agora, o pecado faz isso desaparecer, isso que devia existir em nossos corações, em todas as relações. Mas você vê, quando você pode estar fazendo a coisa mais importante do mundo, dependendo de quem te interrompa, não há problema, sabe? Se você tem um relacionamento pessoal com Deus, quanto maior é a pessoa, maior é a reivindicação, é óbvio. Quanto maior é o relacionamento, maior é a reivindicação que aquele relacionamento. Então, um cara que eu não vejo há muito tempo, eu estou lá num trabalho sério, aí o cara queria falar comigo, puxa vida, isso vai me atrapalhar, não vou poder falar agora não. Não é assim? Agora, tua esposa está aí, pronto, vou parar, não é? Teu filho veio e quer falar contigo, eu vou parar, porque aquele relacionamento, as reivindicações, aquilo que eu estou fazendo era importante dependendo da situação. Dependendo de com quem eu estou me relacionando, aquilo ali não é tão importante mais. Aquilo pode ser largado, não vai atrapalhar a tua programação, pelo contrário, vai ser um prazer. Eu vou interromper isso e vou sair com a minha esposa para ir almoçar ali no lugar. Isso é ótimo. Então, quanto maior for a pessoa, maiores são as exigências no relacionamento. E você ama essa pessoa, e você quer esse relacionamento. Então você está muito feliz em estragar, teoricamente, a programação, só para ter uma conversa com essa pessoa. Então, quanto maior é o relacionamento, então nós estamos falando sobre Deus. E Deus está dizendo, essa é a maneira de se relacionar comigo. Por exemplo, João 14, 21, 22 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu amarei e manifestarei a ele. Ou seja, você só pode se relacionar com Deus de uma maneira real se você conhecê-lo pessoalmente.
E isso se manifesta através da obediência, porque é comunhão. Agora, obedecer a Ele é muito agradável quando você está nessa relação de amor, o maior amor da sua vida. Então, a primeira equívoco é as pessoas não entenderem que a lei é uma questão de relacionamento. Em primeiro lugar, e quando você perde isso, e você pensa na lei de um país, a lei de que isso é um mal necessário, ou o país tem necessidades, você não consegue entender nada. Então o primeiro equívoco é o motivo da obediência. E por causa de você ter um equívoco no motivo da obediência, quando o cara vê o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz, então pecaremos mais, está vendo? Ele não entendeu o motivo. O pecado rompe a comunhão, o pecado é o oposto daquilo que a justificação queria. A justificação vem fazer exatamente o que o pecado estava causando. O pecado causou uma divisão, não havia comunhão. É por isso que a Bíblia diz, pelo sangue chegamos perto. Ele morreu para nos levar a Deus, Ele nos justificou para nos levar a Deus, foi para isso. Agora nós estamos numa outra relação, porque a lei agora não é mais uma questão legal, simplesmente a questão agora é de relacionamento. Não é como a lei do país, a questão legal foi resolvida. Ninguém pode começar a obedecer a Deus até ser salvo soberanamente, até ser tirado do Egito, mas depois que Deus tira alguém do Egito, Ele infunde vida para ele se relacionar, porque esse era o propósito daquilo que ele estava fazendo. Esse é o primeiro equívoco. O segundo, rápido, é que as pessoas pensam que a obediência não é liberdade, é escravidão. Então o versículo 1 do 4 diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus deu a vossos pais. A sabedoria convencional da nossa geração e do homem em geral diz que a liberdade é a ausência de disciplina, mas isso não é verdade. As pessoas acham que a liberdade é a ausência de disciplina e restrição. Essa é uma sabedoria meio que comum, mas não é verdade. Por exemplo, quando você vê alguém fazendo algo com liberdade, não tem nada a ver com não disciplina. Por exemplo, você vê alguém tocando piano, o cara faz o que quer no piano, você pensa, puxa vida, bem que eu queria tocar piano desse jeito. Ou então o cara tocando violão, não é? E você pensa, puxa, olha a liberdade com que ele anda nas teclas, aquele anda, sabe, que liberdade, eu queria ter essa liberdade, eu queria usar assim os instrumentos. Mas aquilo é o que? É fruto, ele tem a liberdade mesmo de andar por ali tudo, mas é fruto de muita disciplina, de anos fazendo escalas, de anos de disciplina levou à liberdade. Você vê o contrário, você sem disciplina nenhuma não tem liberdade nenhuma no piano, você é uma catástrofe no piano. Sem disciplina nenhuma você não tem liberdade no violão. O violão para você é um enigma. Não tem liberdade. Eles chegaram lá através de anos e anos e anos. Em segundo lugar, a liberdade sempre vem de você honrar o designer, aquilo para o qual você foi feito. Por exemplo, você vê um pássaro voando para todo quanto é lado, e você diz, olha, ele é livre. Mas o pássaro pode pensar assim, eu não sou livre, porque eu não posso mergulhar no mar e ir lá nas profundezas e ficar lá passeando e andando. Mas é óbvio que ele é livre. Se você colocar ele dentro da água, o designer dele não foi feito para aquilo. O que acontece é que ele não ganha liberdade lá debaixo d'água, ele ganha morte. Quando você faz aquilo e é colocado naquilo para o qual você não foi feito, você morre, você não ganha liberdade. Ou um peixe, eu já tive aquário, não consigo ninguém ter aquário, que é uma das piores coisas do mundo. O peixe é um bicho muito estranho, assim, esquenta eles morrem, esfria eles morrem, tem muito oxigênio, morre, pouco oxigênio morre, comida morre, pouca comida morre. Então peixe morre, peixe foi feito para ficar lá no rio, no ar, né? Mas você tem um peixe, vai que você, né? E você está ali e você pensa, que peixe, olha que legal, que peixe, olha a liberdade dele na água. Ele pode estar pensando, não sou livre, eu queria ficar no sofá vendo televisão com eles.
Mas se você tirar o peixe do sofá e colocar do aquário e colocar no sofá, ele morre, ele não fica mais livre. Por causa do designer, a liberdade está ligada a você ser aquilo pelo qual você foi criado para ser, e não o oposto. Isso não é só para bichos, para pensar em carro. Como é bom pegar a estrada, um bom carro e sair pela estrada. No Brasil a estrada também é ruim, mas vamos imaginar uma estrada melhor, um trânsito melhor. Agora, o carro tem um design, ele foi feito. Se você achar, olha, liberdade mesmo, eu vou botar álcool aqui nesse troço, vou botar água no tanque de combustível, porque o carro não anda. Entende? Se você falar assim, olha, eu sou livre, eu não vou botar óleo no carro. Não, mas de 5 mil quilômetros, o cara que fez, sabe, o designer daquele carro, é para que de 5 mil quilômetros bote óleo nele. Não botar óleo não vai ser liberdade, vai estragar o motor. Botar água no tanque vai fazer ele não andar. Isso não é liberdade. A liberdade está ligada ao design, para que isso foi feito. Então, você tem que obedecer o manual. Ninguém vai andar atrás de você por causa disso. Ninguém vai ficar atrás de você, olha, não bota água, não bota. Seu problema é seu, o país não vai te multar por causa disso. Você só é burro que está estragando seu carro. Entendeu? Você que não vai receber multa, o guarda não vai vir atrás de você. Você estará punindo a si mesmo ao não obedecer o designer, vai destruir. Então a palavra de Deus é isso, ela é o manual do proprietário. É como descobrir o designer do peixe, do carro, da ave. Agora, o ser humano é uma criatura mais complexa. Então, as pessoas pensam muitas vezes assim, eu não vou deixar um pregador dizer como eu vou viver a minha vida, eu não vou seguir a vida por causa de um livro. Você não pode deixar um livro, você tem que conhecer a si mesmo, mas você não sabe. Você é tão míope como um peixe que acha que ser livre é sair do mar, sair da água. Ele não encontra liberdade, encontra morte, está fora do seu designer. Você vê tudo errado, é por isso que você nunca deve seguir o seu coração. Quantas vezes as pessoas dizem, olha, eu sinto que eu devia... Você não pode seguir seu coração, porque você sentia outra coisa 10 anos atrás. E hoje você sente outra coisa, está vendo? As coisas mudaram. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás e dizer... Eu não sabia de nada, puxa vida, eu estava totalmente errado. Achei que Eugene O'Neill achou que escrever peças e ser encenado na Broadway e ganhar o prêmio Nobel era tudo, mas só quando ele chegou lá, ele descobriu que não era. Descobriu que a alma estava murcha ainda. Ele mesmo diz: o fracasso e o sucesso não faz diferença no fim. Eu estou aqui deprimido, eu fico dias deprimido, eu não sei o que fazer da vida. Então, o Criador, ele nos deu um designer, e quando você se movimenta dentro do designer para o qual você foi feito, há uma explosão de liberdade. Então o pássaro é extremamente livre voando, o peixe é extremamente livre na água, o carro é livre com óleo e gasolina. Então a verdade, ela não nos limita, não é? Na verdade, a lei de Deus é a nossa liberdade, porque nós fomos feitos para Deus. Então a Bíblia diz assim em João 8,32: conhecereis a verdade e vai estragar a liberdade de vocês. Não é isso que a Bíblia diz? Conheçam a verdade e vai acabar toda a diversão. Conhecereis a verdade, ela vos libertará para serem tudo que vocês foram feitos para ser, para viverem aquilo que vocês têm que ser. É o design, vocês foram feitos para a verdade, foram feitos para desfrutar da minha glória, foram feitos para a minha glória, para se alegrar em mim. E a lei é a expressão do meu caráter. Vocês foram feitos para isso. Quando vocês conhecem isso, então vocês são livres, como o pássaro que finalmente obedece o seu projeto. Qual é o meu projeto? É voar, eu vou voar. Então, como o peixe que obedece o seu design, eu vou ficar na água. Vocês, quando encontram a verdade, são livres. Vocês foram feitos para isso.
Você vê, quando os equívocos sobre a lei de Deus são tirados, nunca vai acontecer nem aqueles problemas de ter dificuldade com as doutrinas da graça, e nem vai ter problema com o antinomianismo, ou viver em pecado, porque eu fui salvo totalmente, justificado pela graça. Então quando o dono do carro obedece o que a montadora disse, então ele é livre para fazer a viagem. Mas se ele não faz isso, ele não é. Ou seja, quando nós nos submetemos e estamos sob a direção do caráter de Deus, a lei de Deus, então nós somos livres. Isso não é verdade só sobre nós, é verdade sobre a sociedade inteira. É por isso que é pífio a igreja achar que a sociedade vai funcionar enquanto ela abandona despreza a Deus. Porque o homem, a sociedade foi feito para Deus. A nossa sociedade é um peixe fora d'água, ela é um pássaro dentro do mar, ela é um carro com água no tanque, ela não funciona e não vai funcionar. E se a igreja achar que o seu papel é fazer um peixe aprender a voar, ela é louca. Ou ensinar o pássaro a ficar debaixo d'água, ela só ajuda a morte. Nossa sociedade não vai funcionar, não vai funcionar. A Bíblia diz: não há paz para o ímpio, não há paz, por causa da razão óbvia. O homem foi feito com um designer, ele está fora do designer pelo qual ele foi feito. É um peixe fora d'água, é um pássaro dentro d'água, é um carro com água. Então o primeiro equívoco é o motivo certo da obediência. Nós obedecemos por causa do relacionamento. Deus é santo, Ele nos justificou, Ele não deu uma lei para que nós obedecêssemos e aí nos salvar. Isso é outra religião, apesar de ser a maior parte do Evangelho. Nós somos justificados pela graça, tão somente por aquilo que Cristo fez. Como Deus também tirou o povo do Egito antes de dar a sua lei, libertou. E por quê? Porque eu amei vocês entre todos os povos. Não porque vocês eram piores, vocês eram menores, mas eu amei e tirei vocês. Quando Deus foi lá chamar Abraão, Ele foi chamar Abraão porque Abraão era um pagão, adorava a lua e o sol. Deus podia ter procurado qualquer pessoa, mas Deus foi no mundo inteiro, procurou Abraão em Ur e disse: Abraão, sai da tua casa. Ele escolheu Abraão, ele era um tão idólatra quanto o mundo inteiro. Só depois que ele tirou o povo do Egito, Ele deu a sua lei. Depois que nós somos libertos por graça do mundo e somos justificados pela fé, nós então somos o quê? Levados para Deus, porque esse era o propósito. E aí a relação, a lei fala para nós, fala, o primeiro equívoco é esse, o motivo certo é a obediência, flui da intimidade, da relação com Deus. Sede santos porque eu sou santo. Está falando com quem? Com quem foi justificado pela fé. O segundo equívoco é o motivo certo da liberdade. A obediência não significa escravidão, é o oposto. Você entrou no design para o qual você foi feito. E esse equívoco das pessoas verem a lei de Deus como a lei do país, o mal necessário, ou o país precisa disso para existir, Deus não precisa de nós, e aqueles que foram de fato regenerados e foram justificados, eles jamais, a lei não é o mal necessário, a lei é a sua relação de amor. Em terceiro lugar, porque eu falei que ia ser 3, vai ter que ser 3, né? Não porque eu esteja obedecendo alguma lei agora. É sobre o comportamento externo, é pensar que a obediência é sobre o comportamento externo. Aqui em Deuteronômio 4:9, Deus diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O propósito da lei era colocar sempre no coração, no nosso coração. A nova aliança vem fazer isso. Jeremias 31:33 diz assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. A nova aliança, diz o Senhor: porém a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, não é mais uma questão de ter uma lista externa.
transcende, porque o Deus que revelou a sua lei habita naqueles que ele justificou por graça e muda o interior deles e escreve lá no interior a lei que estava fora. Agora esses homens têm um correspondente dentro, a lei externa. Em vez disso, a Bíblia então diz que a pouco o Espírito Santo, que veio habitar em nós só por causa da justificação, antes disso ele não podia habitar para fazer esta obra em nós. Ele escreve a lei de Deus em nossos corações, que move as nossas entranhas e motivações profundas, aquilo que motiva tudo em nossa alma, por essa lei de Deus externa. Então agora há um correspondente. Então o mandamento fala sobre pureza, o 7º, por exemplo, fala sobre generosidade, amor, paz. Todas essas coisas começam a ser escritas no interior daqueles que foram justificados e regenerados, e esse é um processo que vai crescendo. Essa é a comunhão. A finalidade da obediência é o coração. Deus se importa, encurtando, não é? Isso, com quem você é quando ninguém está olhando, sabe? Não é, ele não se importa se de noite, quando não tem ninguém vendo, você avança o sinal. Isso não tem nenhuma relação com Deus, você vê? Não é essa. É por isso que a lei é escrita no coração. Quando a lei está lá só do lado de fora, se não tem ninguém olhando, você vai em frente. Se tiver pardal, você ainda não vai ver. Se a lei está fora, mas a lei está no interior, Deus está interessado no que você é quando ninguém está vendo. Por quê? Por causa da comunhão, porque a lei é escrita no coração. Deus está interessado naquilo que você pensa quando você não é obrigado a pensar. De alguma maneira hoje, aqui eu estou levando todos nós a pensarmos sobre isso, mas Deus está interessado lá quando você está em casa e você não está sendo, ninguém está te impulsionando a pensar no que você pensa naturalmente, aonde a sua mente fica. É no mesmo lugar que o mundo fica, é como eles gastam a sua mente. Então quando nada está te forçando a pensar, onde está seu pensamento? Deus está interessado nisso. Davi, por exemplo, diz assim no Salmo 51:6: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Davi entendia isso. Tu quer ver a verdade lá no meu íntimo, e quando a verdade está no íntimo, aí já não importa se alguém está olhando para nós. Somente o Espírito Santo trabalhando em nossa vida pode fazer isso. E a Bíblia diz que todas as pessoas que de fato que foram justificadas pela fé, sem as obras da lei, foram levadas para este lugar. Então o Salmo 1, por exemplo, ele diz que ele está falando sobre o homem, um homem de Deus, como ele é, a marca. Ele diz que ele não anda no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas ele não faz isso e pensa: puxa vida, esse é o mal necessário. Não. Ele diz que esse homem tem uma marca, e essa marca que esse homem tem, podia ser, ele não diz, ele ora dia e noite. Orar dia e noite é bom, mas o Salmo não bota como uma marca do homem que está em Deus aí. Ele não diz, antes, ele é um homem que está em todos os cultos. Está em todos os cultos é o que o coração do Filho de Deus deve desejar, mas não é essa o que ele diz. Ele não diz, olha, a marca do homem de Deus é que ele fala para Jesus, de Jesus para todo mundo, em todo lugar. Seria muito bom, e é bom que você fale de Jesus para todo mundo, mas não, ele não diz isso. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Está vendo? Não é um mal necessário. Ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Essa é a marca de um homem de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Para a maioria das pessoas isso aqui acabou com a alegria. Agora, por quê? Qual é a razão? Antes, ele não faz isso. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele adora isso. Ele gosta de estar com Deus, em comunhão com Deus. Você gosta disso? Eu gosto disso.
Sede santos porque eu sou santo, é o que nos impulsiona todo dia para a santidade. Há um prazer em sua vida pela lei de Deus. Você já viu como Davi fala sobre a lei de Deus? Salmo 119, 97. Ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Salmo 119, 163. Odeio e abomino a falsidade, amo, porém, a tua lei. Salmo 119, 113. Aborreço a duplicidade, ou seja, coração duplo, mas amo a tua lei. Salmo 119, 174. Anelo por tua salvação, ó Senhor, a tua lei é o meu grande prazer. Está vendo? Não tem nenhuma relação com as pessoas têm com a lei do país. A resposta a essa pergunta vai lhe dizer o estado da sua alma. O homem é salvo soberanamente porque Deus nos amou antes da fundação do mundo e nos predestinou dele em amor. Mas ele faz isso, então nós somos justificados tão somente por aquilo que Cristo fez. Para quê? Para Deus, para a liberdade. Que liberdade? A liberdade do nosso designer, para o relacionamento. E os equívocos sobre a lei, que vão gerar tanto legalismo quanto o antinomianismo, tanto a dificuldade de entender as doutrinas da graça, como usar isso para dizer, como aquele cara estava dizendo para Paulo, então pecaremos mais para que a graça abunde? Seremos parecidos com as trevas? Não entendeu? São os equívocos. Antes, não é? Antes de homem ser regenerado, a lei só serve como um aio para levar a Cristo. Porque o homem, de fato, convencido pelo Espírito, a lei vai esmagando o homem. Mas então, quando o homem é levado por esse aio a Cristo, então ele graciosamente, isso já é obra da graça, comprada por Cristo na cruz, né? Esse chamado eficaz, ele é justificado e regenerado. Então, agora nós estamos falando de relacionamento, de design, de liberdade e de prazer. Então, agora é tudo sobre amar a lei de Deus, desejar a lei de Deus. Então, que cada um de nós possa pensar, se nós somos pessoas assim, e que nós reconheçamos, ó Deus, leva-me a amar mais e mais a tua lei, que essa obra do teu Espírito no meu coração não pare jamais, cada dia mais. Agora, é uma outra religião achar que você obedece à lei de Deus para Deus te amar, para Deus te aceitar, e por isso Deus te salvou e vai continuar te salvando, te mantendo salvo. Isso é totalmente fora do Evangelho. É isso que Paulo faz do capítulo 1 ao 5. Depois ele quer mostrar a razão pela qual tudo isso é feito. Deus já nos ama, não é? Através de Cristo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Qualquer coisa que não seja isso, a ideia de obedecer à lei para ser aceito e amado por Deus, não é cristianismo. Mas falar sobre justificação pela fé para viver como o mundo também não é cristianismo. É um equívoco. É um equívoco sobre a lei de Deus. Então nós temos que chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, se esse é o caso, e se esse é o caso, você precisa ser chamado pelo Espírito, de fato, a conversão, dizer: Senhor, eu tenho usado a lei para chegar ao céu, como uma escada. Mas agora eu vejo que o caminho é completamente diferente. O homem é justificado pela fé, pela obra perfeita de Cristo. Você nunca vai chegar no céu usando a lei como uma escada para lá. Ela vai te esmagar completamente. E por graça naqueles que Deus chama, em vez de esmagar, ela é como um aio que empurra até Cristo, nos leva a Cristo. E agora nós somos levados a essa relação com Deus, um Deus santo.
E agora nós descobrimos o design, então nós sentimos a liberdade como um pássaro sente quando voa, quando um peixe sente na água. O mundo está morto, porque o mundo é como um peixe fora d'água, um pássaro na água, um carro com água no tanque. Então a Bíblia diz assim, 1 Pedro 3,18: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Ou seja, foi ali, nós fomos justificados para nos conduzir a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora em Cristo Jesus, vós, Efésios 2,13, que estavais longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, uma justificação que não te coloca nos braços de Deus, na comunhão infinita com Deus Santo, que é santo e diz: sede santo porque eu sou santo. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Não é justificação bíblica, porque o bem que o Evangelho oferece é Deus. O bem que a justificação faz é nos reconciliar com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então esses 3 equívocos sobre a lei têm impedido pessoas que não conseguem nunca compreender as doutrinas da graça, não estão no Evangelho. Ou faz pessoas pegar as doutrinas da graça e viverem igual o mundo. Quantas pessoas você conhece assim, que só falaram que entenderam a graça para serem pior do que eram, não entenderam o Evangelho. Esses equívocos são mortais. Quando nós compreendemos a lei de Deus, como ela é de fato, então nós estamos na mais profunda relação com Deus. Ele nos resgatou para nos levar a Deus. E a lei fala sobre relacionamento, sobre nosso design, liberdade, e sobre o coração, um novo coração que ama a lei. O design pelo qual nós somos feitos, então nós somos livres, não somos restritos, não é o mal necessário. E não é? O relacionamento. Deus primeiro tirou o povo do Egito, e só depois que Ele fez isso por amor e por amor soberano e graça, é que Ele deu para que vocês me conheçam, para que vocês sejam o meu povo, para que nós tenhamos relacionamento. Eu sou santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono no céu e vem para morrer. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto tudo